Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga. Espero que esteja tudo bem com você e eu já agradeço por você ter clicado nesse vídeo. Eu peço que você interaja comigo, tá? Deixando seu like e compartilhando. Geralmente, nos dias de hoje que nós temos contemplado, pessoas vindo aqui à rede social falando de situações de outras pessoas, criticando posicionamentos. Eu poderia aqui falar de vários posicionamentos errôneos, não conforme a palavra, mas eu acredito também que o mundo, ou que todos estão vendo de uma forma e estão sendo instruídos pelos seus líderes locais, né? E eu acredito nisso, mas o meu intuito de vir aqui é realmente comentar sobre aquilo que eu passei, para que alguém veja e não passe também. Ou escolha, eu quero passar aquilo que ele passou, eu vi que ele ficava igual um lixo, mas eu quero ficar igual um lixo também. Eu gostei do jeito que ele estava falando, então você tem a sua escolha, ok? Mas eu vou falar sobre uma situação que aconteceu e vou usar um texto que está em Lucas 13:16. Esse texto fala de uma mulher que estava filha de Abraão. Ela estava aprisionada, sendo filha de Abraão, ou seja, vindo já de uma tradição judaica, mas ela ficava ali presa. Há uma história sobre esta mulher que eu não vou abordar aqui, porque eu vou inserir ela no conteúdo a qual eu vivi. Falando sobre prisão e estar dentro de um lugar, ou dentro de uma igreja evangélica, vivendo um cristianismo, eu falo sobre situações porque tem pessoas que estão em outros lugares também vivendo aquele tipo aquela tradição que está ali, mas estão presas, não estão livres. E eu via pessoas dentro de tradições também que não era a qual eu estava, mas estavam presas. Quando eu comecei a passar muitas situações de já não conseguir mais, de perder o controle naquilo que eu estava achando que tinha controle, ou seja, eu estava usando droga, né? Mas mesmo assim eu ia na igreja, porque eu ouvia pessoas falarem que a gente não podia escandalizar, né? Você podia usar, mas não precisava escandalizar, beber, mas não precisava escandalizar. Como isso era o que eu fazia, né? Para mim era muito bom. Então foi o que me deu uma amplitude para que eu ficasse preso por muito tempo. E como a gente leu esse texto, havia uma prisão, mas também havia alguém, ou seja, um ser que estava prendendo essa pessoa. Quem era? Satanás. Está bem claro no texto. Esta mulher estava passando por tudo isso sendo filha de Abraão. E acontece com muitos de nós hoje, que somos filhos do Senhor Todo-Poderoso, ou seja, aquele que vive a mim também é descendência de Abraão. Então, nós também estamos presos em muitas outras situações. Leandro, eu vou deixar aqui o texto para que vocês possam estar lendo o texto de Gálatas, ok? Geralmente, nesses frutos da carne, tem todas as coisas ali que hoje faz com que a gente continue preso. Não vou falar só aqui de cocaína e de bebida, que eram as coisas que me prendiam, mas tem muitas outras coisas que prendem o ser humano hoje, tá? Então, o que eu fazia? Eu não conseguia ler esse tipo de texto, ou situações que me faziam ter luz para sair dessa situação. Eu não conseguia sair, porque eu fazia vista grossa nesses textos que mandava a gente para seja sóbrio, né? Esses textos eu não conseguia ficar lendo, porque como eu estou falando das minhas situações com droga, com drogadição, né? Uma drogadição muito ativa, e eu ficava longe das pessoas que não estavam vivendo aquilo. E eu começava a sofrer com tudo aquilo e mais coisas ainda.
E aí passava um tempo, eu ia na igreja, passava um tempo, eu ia na igreja, aí eu ia na igreja, aí tentava firmar, mas voltava de novo para a adicção ativa, e aí eu voltava para o tratamento e voltava para a adicção ativa, porque eu não sabia ainda eu achava que era simplesmente algo de eu fazer um jejum ou ficar posicionado, e para mim isso era muito humilhante, porque tinha vezes que eu quebrava o jejum no morro. Aliás, eu já tinha, né, na mente, né? Tava em jejum e aqui a abstinência me matando. E eu falo, não, eu vou vencer, não. Quando eu via, eu já tava fazendo jejum, quer dizer, aí que eu não conseguia comer nada mesmo, porque eu começava a usar droga. Já quebrei várias vezes jejum assim. De repente você está olhando aí, é escândalo para você. De repente vai dar crescimento para você entrar para um tratamento de uma vez, entrar para um grupo e em Jesus. Mas eu sou crente, eu não posso ter isso aí, queridão. Adore Jesus, mas faça tudo o que é para você fazer aqui na terra, para que você fique aqui. Senão você vai ficar aqui. O mundo está aqui. Em Jesus estou aqui. Em mim eu estou aqui. Eu, como cristão, nunca consegui ficar aqui. Aqui eu estava quando eu não conhecia o amor de Jesus. Aí eu estava bom. Depois que eu conheci, ou eu ficava aqui, ou eu estava em Cristo aqui. Então eu comecei a passar muito tempo aqui. Achando que era esperto. Pegar uma substância, eu vou trabalhar, vou fazer isso, tal, então eu vou para casa, ninguém sabe de nada. Esperto. Sabe? Mas chega uma hora que isso tudo cai. Isso tudo não tem estrutura. Estava sendo preso por Satanás. Aí o texto. Às vezes andando preso. E aí o inimigo vai falar assim, não, deixa ele fazer o que ele está fazendo, que está me agradando. Ele está agradando a ele lá, mas está me agradando. Porque ele está fugindo da vontade de Deus para a vida dele. E eu fugia da vontade de Deus para a minha vida. Só caindo mais em outros abismos. Em vários outros abismos. Mas, certamente, de repente você está olhando para o texto e fala, nossa, essa mulher sofreu, sim, sofreu. E passava muitas pessoas e a criticava. E apontava. De repente você está passando por isso agora, muitos criticando, muitos apontando. Seu nome está indo para a internet, alguém falando de você, de algumas coisas. Mas ninguém tem coragem de falar dos seus próprios erros para te levantar. Então é fácil você ver canal aqui que está falando da vida alheia, que está falando da vida dos outros. É fácil você ver pessoas aqui, até pessoas posicionadas em ministérios, falando de outras pessoas. Mas ela não pode chegar até essa pessoa e ir lá orar por ela. Porque também a pessoa não dá abertura para outra aí, porque não está se lavando com água limpa. E tem algumas áreas da vida dela que ela está. Então a pessoa é melhor falar da nossa vida do que usar pessoas que também estão passando por processos. Por que tem ministérios que estão tão cheios hoje? Ainda que o líder esteja desviado. Tem ministério que líderes estão desviados. Mas por que se pregam a palavra de Deus, ainda que tem heresias, por que o local está cheio? Gente, porque a palavra de Deus está sendo pregada. O que leva a pessoa não é a permissão que o lugar dá das pessoas ficarem do jeito que estão. Não, enquanto a palavra está sendo pregada, a misericórdia de Deus está ali querendo fazer com que aquela pessoa ela se converta. É por isso que os ambientes estão cheios. Às vezes, nós olhamos para um lugar e falamos assim, aquele lugar tem que esvaziar, aquele lugar tem que acabar, ninguém pode mais ali. Mas se é um lugar que fala da palavra de Deus, precisa estar cheio. Ah, mas aí eles estão favorecendo essa situação que Deus condena. Estão favorecendo, sim. Só que a palavra está sendo pregada ali. Aquele que convence o homem do perdão, pecado e juízo
Tá lá, não tá? Então não cabe a nós. Não cabe a nós. Eu falar do meu irmão, eu só vou gerar mais situação. Porém, o Espírito Santo ainda está lá. Agora, que ele virá e julgará segundo a sua palavra, aí sim. Está escrito assim, ó, e ficarão de fora. Eu vou deixar o texto aqui. Você vai ver o texto aqui e você vai ler aí na sua casa. E ficarão de fora. Aí você faz. Não tem como apagar. Não tem como mudar essa palavra. Tá? Aí tem mais um texto. Ficarão como bode de um lado e ovelha do outro. Aí tem um outro texto que eu vou deixar aqui também. Jesus vai olhar e vai falar: apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Olha isso. Todos que estão dentro desses lugares estão sendo iludidos por líderes. Se ficarem seguindo o líder, vai para o mesmo lugar que o líder vai. Sabe por quê? Porque a palavra está aqui, ela é clara. Só que o líder está instruindo ele ler, tirar algumas palavras, entender que pelo contexto histórico, teológico, essa palavra não significa isso, fazer abordagem de palavras que criam coisas que não tem, heresias. Só que esses lugares está sendo pregada a palavra do bom mestre, a palavra de Jesus. Então, se tem pessoas querendo seguir de uma forma o líder, eles não estão seguindo a Cristo. Mas esses lugares se prega a palavra do bom mestre, por isso que estão cheios. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, se renovam todas as manhãs. Eu ia na igreja e fazia essas coisas no oculto, eu estava preso por anos. De repente você está preso aí. E você fazendo todas as suas coisas que você quer, achando que você é desse jeito. Se você aceitou Jesus, você está disponível para mudança. Porque quando a gente aceita, a gente tem que negar nós mesmos, assim que está escrito. Vou deixar o texto aqui, ó. Nós precisamos mudar. Ir como está e mudar. Transformado. Eu preciso estar sendo transformado por Cristo e não por mim. Porque se eu for me transformar, eu vou me transformar em outra coisa. Então, deixa a água limpa te limpar. Pegue toda a palavra que ela veio para corrigir, redarguir. Então, todos esses lugares que estão sendo pregados, não é água suja que está sendo lançada, não. Quem suja a água são os líderes. Quem suja a água são as pessoas que não querem mais fazer a vontade de Deus e começam a fazer as suas. Aí vem aqui para a rede social ou monta um lugarzinho para começar a falar daquilo que gosta. Então, o caso aqui não é falar daquilo que gosta, porque a palavra de Deus veio para nos colocar no caminho da justiça, no caminho da verdade, e dói a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer para alcançar algo maior, porque nós somos salvos, porque Ele nos salvou. Nada que a gente faça iria nos salvar. Ele nos salvou. A gente só precisa guardar nossa coroa. Está escrito aqui, eu vou deixar no texto aqui. Guardas o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Quem está roubando? O líder? Quem está roubando? O esposo? A esposa? O quê? Quem está roubando? O dinheiro? Quem está roubando? A droga? O que está roubando aí? Olha só, toda aquela pessoa que se converte a Jesus, ela fica linda. Ela fica mais bonita. Procure aí na rede social. Pessoas que aceitaram Jesus e ficaram horríveis. Não tem. Você vai ver algumas e outras que aceitaram o processo, o sistema do homem. O sistema, querem ser visualizados, enfim. Mas não entra aqui no nosso papo. Pessoas que aceitam Jesus, ele recebe o brilho do Espírito Santo. Pessoas que não se aceitavam, pessoas que tinham dificuldade, autoestima baixa, pessoas ficaram totalmente disponíveis, tiveram bons casamentos, bons resultados,
Ah, mas tem ciclano e fulano aqui. Gente, seguir Jesus é você seguir Jesus e ter parâmetros para uma vida boa. Porém, acontecem várias situações desagradáveis, como acontece com todo mundo. Porque às vezes a pessoa fala, não, você vai ter uma vida brilhante. Claro, se você seguir os passos brilhantes, você vai ter uma vida brilhante. Você vai ter uma vida brilhante. Porém, se não seguir os passos do bom mestre, certamente vai passar por mais problemas. Porém, mesmo que você seguir o passo do bom mestre, vai ter aflições. Porque se ele, sem pecado nenhum, teve, por que hoje você não vai ter? Que a gente é cheio. Então, espero que você tenha gostado desse papo. É um papo rápido e bem concentrado. O que está te prendendo? Fique firme. Um grande abraço.